E a gente entrevista agora o presidente da Associação dos Advogados Municipalistas, Marco Vilar, a Federação das Associações dos Municípios, FAMUP, e também a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionaram contrários a uma recomendação do Ministério Público de que as prefeituras, os gestores municipais, vão ter que fazer licitação, concorrência pública para contratar advogados e contador. Boa tarde, Marcos Vilar. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu imagino que a posição da Associação dos Advogados Municipalistas também vai no mesmo sentido da OAB e da FAMUP. A associação está em consonância com a FAMUP e com a OAB, nessa mesma linha de pensamento de que a inexigibilidade, sim, é uma modalidade de licitação válida, legal, apoiada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, referendado, inclusive, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público em resolução, a resolução número 36, e, obviamente, a Associação Paraibana dos Advogados Municipalistas está de acordo, sim, em que os advogados permaneçam com as contratações legalmente amparadas pela legislação em vigor. Qual é a argumentação do Ministério Público para que obrigue os gestores a fazer essa licitação? Na verdade, existe uma grande discussão sobre esse tema, e que está sendo, inclusive, objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a legalidade da contratação dos advogados por inexigibilidade. Há de se esclarecer que a inexigibilidade não é ausência de licitação, mas sim uma modalidade de licitação que segue rigorosas regras na Lei Federal de Licitações. Ou seja, o advogado tem sim que comprovar a sua notória especialização, o advogado tem que comprovar a prestação dos seus serviços. Então não se está fazendo nada ao arrepio da legislação, muito pelo contrário, está se cumprindo o que diz a Lei de Licitações, o que diz o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, razão pela qual a Associação Paraibana, nós fomos pioneiros no Brasil na criação da nossa associação e estabelecemos essa discussão junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e conseguimos, ainda em abril deste ano, uma liminar possibilitando a continuidade de nossas contratações. E o mérito da discussão está pautado para continuar no próximo dia 14 de agosto. E essa liminar vem de quem? De que órgão julgador? Do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. O conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello concedeu-nos a liminar para a continuidade dessas contratações. Essa liminar, agora no mês de junho, foi cassada parcialmente, porém o mérito da discussão, que é a continuidade dessas contratações, ainda está sob julgamento a ser continuado agora no próximo dia 14 de agosto. A contratação por licitação de advogado nas gestões municipais nunca houve? Aqui na Paraíba nunca existiu, até porque a Ordem dos Advogados do Brasil veda expressamente a mercantilização dos serviços advocatícios. Ou seja, o advogado presta um serviço de natureza singular por si só, né? Esse serviço, seguindo a legislação e seguindo as determinações da Ordem dos Advogados, não pode sofrer qualquer tipo de mercantilização. E essa é a razão da discussão, não só a nível da Associação Paraibana dos Advogados, como também junto à OAB e agora no Supremo Tribunal Federal. Qual é o trabalho do advogado municipalista junto a uma gestão municipal? O advogado municipalista, Hermes, ele é responsável, na verdade, por todo o acompanhamento da gestão. O acompanhamento desde uma elaboração de um parecer, de um projeto de lei, ao acompanhamento junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Tribunais Superiores, enfim, todo um acompanhamento da gestão. E o que se confunde é que algumas pessoas pensam que o advogado municipalista é o advogado do prefeito ou do gestor, e não. O advogado municipalista é o advogado da gestão, ele acompanha essa gestão e assim o faz dentro da legislação e cumprindo o que a jurisprudência dos tribunais vem determinando nesse sentido. Mas a escolha do advogado é de prerrogativa do gestor atual, né? Porque quando muda o prefeito, o próximo também tem a liberalidade de contratar outro profissional. Justamente. A natureza do acompanhamento da gestão tem a liberalidade do gestor, né? A singularidade do serviço e o critério da confiança. O gestor possui essa liberalidade, porém, isso não quer dizer que isso seja ao arrepio de qualquer legislação, né? Essa questão já foi profundamente debatida e comprovada de que o advogado legalmente contratado e que presta seus serviços traz
profundos benefícios à população, à gestão e à sociedade de forma geral. Ok, vamos ao intervalo no Correio Debate.